Oi, gente, hoje eu vim falar sobre o livro, como vocês viram no título, Depois de Auschwitz, da Eva Skloss. É um nome complicado de se falar. Mas esse livro vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial, é sobre o Holocausto. Então, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Bom, aqui nesse vídeo eu vou arrumar um jeito de... nesse livro. Eu vou arrumar um jeito de colocar ele aqui em pé, peraí. Pronto, ele tá aqui. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história da Eva. Ela vai narrar pra gente as três fases da vida dela. O antes da guerra, durante guerra e o pós-guerra. Então a gente vai seguindo a história, acompanhando isso. Então os primeiros capítulos são sobre a história dos pais dela se conhecendo, os pais dela se casando, o irmão dela mais velho nascendo, depois ela, como é que era a infância dela, o relacionamento dela com os amigos, e aí depois vai seguindo assim, até que finalmente começa a guerra. E nisso ela começa a mudar, né? Porque os nazistas começam a tomar conta da vizinhança ali dos países, então a família dela é obrigada a ficar mudando constantemente. Constantemente, assim, eles eram de Viena e depois eles foram para Amsterdã. Em Amsterdã eles ficaram por muito tempo e tentaram até depois sair de Amsterdã, mas não conseguiram. Então a gente vai acompanhando a história da vida dela. A infância dela foi muito feliz, foi muito boa, sabe? Mas depois que a guerra começou, a história começou a mudar. Porque teve a Grande Depressão, né? Teve os pais dela perdendo o dinheiro que tinha. Teve essa mudança de emergência, porque estavam correndo perigo ali naquele país onde eles nasceram e cresceram. E eles tendo que vender tudo para poder se mudar. Tem as fases da família se dividindo para poder ir. O pai, eu acho que vai na frente, depois a família vai atrás. Então é muito complicado a vida dela durante a guerra. Até que chega um momento onde a família dela é presa e mandada para os campos de extermínio, né, de concentração. E nisso, eu acho que é uma das piores coisas que tem no livro, é ela narrando essa experiência dela dentro do campo de concentração. Porque até então os livros que eu li são de pessoas que estavam antes de chegar ao campo de concentração e morreram no campo de concentração. E não teve eu não tive essa visão de durante o processo ali naquele campo de concentração e o depois do campo de concentração. Eu não tive essa leitura, sabe? E então ela vai narrando pra gente os acontecimentos no campo de concentração, que é a coisa horrível, sabe? Como quando ela chegou, ela estava quando eles enviaram a família dela para Auschwitz, eles foram enviados em um trem de gado, onde em um... Como é que fala o nome daquilo, gente? Como é que é o nome da divisão dos trens? Vagão. Em um vagão, tinham mais de 100 pessoas ali, todas apertadas, sem água, sem comida, até eles viajar para Auschwitz, que demorou, acho que, não sei se foi horas ou dias, mas demorou muito tempo e eles todos lá exaustos, todo mundo ali super apertado, com fome, com sede, com frio, e não tendo um descanso e o iminente medo na cabeça, sabe? Porque até então rolava os boatos na Europa de que estavam matando judeus nos campos de concentração. Mas ninguém queria acreditar que isso era verdade, ninguém queria tomar isso como verdade, mas não descartavam isso como verdade. Então, na hora que ela chegou no campo de concentração, a mãe dela tentou colocar as roupas a mãe colocou as roupas dela na filha, para a filha justamente parecer um pouco mais velha, porque as crianças estavam sendo mandadas para um outro lugar, que já era o quê? A câmara de gás. Então, uma coisa assim que me chocou muito, e não era para ter chocado,
foi que quando ela chegou lá, tinha um caminhão simulando a Cruz Vermelha, falando que quem estava muito exausto de caminhar ou quem estava doente no vagão era para ir no caminhão da Cruz Vermelha, que eles levariam direto para onde eles iriam ficar. Só que isso não aconteceu, sabe? Esse caminhão aí, simulando a Cruz Vermelha, levou eles direto para a câmara de gás. Então, era assim um absurdo perto do outro. Então, ela fala que quando ela chegou lá, teve o medo, porque eles rasparam a cabeça deles, deram as roupas lá que nem cabia direito, ou era muito folgado, era muito apertada, o sapato, pé de um, pé de outro, sabe? E eles foram, deles receber a roupa, eles foram mandados por uma câmera, onde todo mundo pensou que ia morrer, sabe? Era câmera de gás, todo mundo ia morrer, só que na verdade era o chuveiro ali para, né, eles tomarem banhos. E depois eles ainda foram separados, né? Os homens foram para um campo de concentração e as mulheres foram para outros. Então, aquela despedida no trem ali foi a última vez que a Eva viu o irmão dela, sabe? Depois disso, ela não vê mais o irmão dela. Então, nisso, acontece as coisas tudo ali no campo de concentração. Ela vai narrando as coisas horríveis que acontecem ali. Ela fala que se encontrou com o Mengele 2 vezes e na segunda vez que ela encontra com o Mengele rola uma situação ali muito horrível na vida dela. E ela constantemente, durante esse processo, ela é separada da mãe dela, é a única família que ela tem ali para se agarrar. Então, é umas coisas assim horríveis que acontecem com ela. Ela falando que durante, acho que uma semana, teve um soldado ali da SS que ficava perseguindo ela ou ficava secando muito ela e ela ficava com medo de ser estuprada. Então, ela sempre tentava ficar em conjunto com todo mundo, porque se ela ficasse sozinha era perigoso ele estuprar ela. Então, eram uns absurdos assim que acontecia, até que veio o final da guerra, e com isso ela vai narrando a vida dela pós, que nem era tão pós assim, né? Porque na minha cabeça eu tinha que, na minha cabeça eu tinha a seguinte ideia. Em março acabou a guerra, então em março acabou geral. Só que teve campo de concentração que foi libertado em abril. No final de abril, acho que teve uns até que foi em maio. Você vê isso, só que não era só libertar essas pessoas, sabe? E, de fato, eles só libertaram elas e continuaram descendo para a guerra. E essas pessoas que estavam ali no campo de concentração, sem comida, sem segurança e morrendo de medo, foram libertados, mas ficaram por lá, sabe, assim, e agora, o que acontece? E se os nazistas voltarem e tomarem tudo de novo, sabe? E tem ela falando que quando ela comeu comida, né, sem ser aquela comida horrorosa que eles davam para eles no campo de concentração, quando ela de fato comeu uma comida pela primeira vez, ela passou mal, porque o organismo dela já não estava tão acostumado com aquela comida, sabe? Ela falava que a gengiva dela sangrava porque os dentes dela já não tinha aquela força toda para comer uma coisa mais sólida. Então era sabe, você vai lendo isso, gente, é um absurdo atrás do outro. Tem também ela falando que quando ela e a mãe dela, mais 2 outras mulheres, resolveram sair do campo de concentração para poder esperar outros soldados virem, né? Porque o campo de concentração onde elas estavam não foram libertados, foi abandonado. Os soldados nazistas, eles abandonaram aquele campo de concentração. Primeiro eles queimaram as provas, destruíram os campos de gás, as cabines de gás, os fornos, eles tentaram destruir o máximo daquilo e fugiram, né? De vez em quando aparecia um ou outro, mas eles abandonaram aquele campo. Então, a Eva, a mãe dela e mais 2 mulheres resolveram sair do centro daquele campo e ir para um lugar mais afastado para poder ficar esperando os soldados. E nisso delas indo para esse lugar afastado, elas estavam com fome, elas precisavam de comer e elas acharam um cavalo morto, sabe? Foi aquilo ali que elas teve que comer. Então, gente, você vai lendo esse livro, você vai vendo as coisas que acontecem
no antes, durante e depois da guerra, que é um absurdo, sabe? Ela falando da pessoa que entregou a família dela aos nazistas, né? Porque o pai dela e o irmão dela não sobreviveu à guerra. Ela só sobreviveu ela e a mãe dela à guerra. Então, ela guardou um rancor muito grande contra aquela pessoa e eu não julgo ela por isso, sabe? Ela também entrou numa depressão tão profunda pós-guerra, depois de chegar no país dela lá e voltar para casa dela e ela ficar anos e anos esperando o pai dela voltar. Por quê? Eles davam a algumas pessoas como morta, mas não tinha nome, não tinha corpo, não tinha ninguém para enterrar, sabe? Então a pessoa se agarrava à esperança de que ele tinha sobrevivido. Só que não, então durante anos ela passou nessa depressão de que o pai dela poderia voltar, mas o irmão dela, sabe? Então qualquer homem que batia na porta e falava com voz de homem lá na porta dela, ela corria achando que era o pai dela. Qualquer carro que passava e buzinava ali perto, ela corria para ver se era o pai dela. Então ela entrou nessa depressão profunda. E um outro absurdo que acontece muito aqui é que ela fala do julgamento dessas pessoas que entregaram os judeus para os nazistas, sabe? Muitos deles também eram judeus. E, e é umas histórias que ela conta aqui absurdas, sabe? E a pessoa que entregou a família dela para os nazistas, ela ficou revoltada por aquela pessoa não ter pegado uma pena muito grande, porque muitas dessas pessoas pegavam tipo 1 ano de prisão, pegavam alguns meses de prisão, no máximo 18 meses, não ficavam muito tempo presos, sabe? E tinha pessoas lá que entregaram 200 famílias que morreram, sabe? Você liberar uma pessoa ou soltar, punir essa pessoa por 1 ano, prender essa pessoa por 1 ano, sendo que as mãos dessa pessoa estão manchadas de sangue de 200 famílias, eu acho um absurdo. Eu achei um absurdo isso, e a Eva também achou um absurdo. E ela até fala, quer ver? Eu até marquei aqui onde ela vê a sentença da pessoa que entregou a família dela e pegou uma pena bem pequena, sabe? Ela fala o seguinte: eu gostaria de poder dizer que acredito que essas pessoas, especialmente a fulana que entregou elas, enfrentaram a verdadeira justiça após a morte. Mas minhas experiências em Auschwitz me despiram de qualquer crença no poder de Deus ou na vida após a morte. A justiça deve existir nesse mundo, ou ela simplesmente não existe. Então a gente vai vendo a vida dela pós-guerra também, que não foi fácil, sabe? Ela teve depressão profunda, ela não conseguia se socializar direito, ela levava a vida dela, ela existia, sabe? Ela não tinha uma vida, ela somente existia. Mas isso ela vai contando pra gente todo o pós isso, né? Bom, na capa tá escrito que ela é meia-irmã da Anne Frank. Só que ela é meia-irmã da Anne Frank póstuma, é isso que diz, né? É essa palavra. O pai da Anne Frank, que foi o único sobrevivente da família Frank, ele se casou com a mãe da Eva. E os dois juntos que fundaram a Fundação Anne Frank, quer dizer, o Otto fundou e a mãe da Eva era parte daquela fundação e ajudava o marido. Ela conta que o Otto ele foi muito presente na vida dela e que ela conta muita coisa ali, sabe? Que ele não conseguia, ele seguiu a vida dele, mas ele não conseguia de fato seguir a vida dele. Porque ele tinha alguma coisa que lembrava a filha dele, sabe? Que nem a Eva teve 3 filhas, se não me engano. Então, se a filha dela fizesse alguma coisa que na frente do Otto, e o Otto achava errado, alguma coisa do tipo, ele falava, ai, a minha Anne não faria isso, a minha Margot não faria isso. Então, ele seguiu a vida dele até a morte dele,
seguindo em frente, mas ao mesmo tempo não seguindo, sabe? E eu nem sei se poderia seguir isso, porque deve ser muito horrível um pai perder os filhos, ainda mais numa situação como ele perdeu. E ao mesmo tempo foi a Eva, sabe? A Eva era muito apegada ao irmão dela. E ela não ter o irmão dela por perto mais foi muito triste, foi muito horrível. E eu chorei muito lendo esse livro, gente. Eu chorei muito. No diário no diário semanal, tem um diário semanal que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que eu falo muito sobre esse livro, né? Que é basicamente um vlog de leitura. Eu falo muito sobre esse livro. E eu chorei muito lendo esse livro porque é umas coisas assim horríveis e absurdas que acontecem com essas famílias e com essas pessoas, sabe? E foi muito legal ver a vida dela seguindo e como ela durante anos, sabe? Depois de 40 anos que ela foi realmente abrir a boca para falar sobre os acontecimentos da guerra, sabe? Que até então ela guardava isso entre ela e ela não falava o que ela sofreu, o que ela passou com ninguém. Então, depois de 40 anos do final da guerra, que ela foi finalmente começar a falar sobre o que aconteceu na guerra com ela, sabe? Então, e depois disso ela começou a escrever o livro e contar a história. E foi durante esse livro aqui que eu parei para pensar numa coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu nasci no ano que completou 50 anos após a guerra, né? Depois do fim da guerra. Eu nasci em 95, então em 95 completou 50 anos que a guerra acabou. É 50, não é? É 50. Então, eu nunca parei pra pensar isso, sabe? É uma coisa assim meia, sabe, aleatória, mas na hora que eu falei, gente, eu nasci quando completou 50 anos. Mas eu acho que a história da Eva é uma história de superação muito emocionante, muito triste, como várias outras histórias, várias outras filmes, livros que seja sobre o Holocausto. Pode ser ficção, pode ser história verídica. Eu vou me emocionar, gente, não tem como. Todas as histórias, todos os livros, todos os filmes que eu vi sobre o Holocausto, eu chorei. Eu não consigo segurar, gente, eu choro muito. Sabe, nesse livro aqui eu chorei muito, ainda mais ela falando sobre a relação do irmão dela e como era bonita essa relação dela. Uma coisa que é bem confusa, na verdade, durante o livro, é que ela não segue uma linha de datas necessariamente durante o livro. Ela segue os tópicos. Dentro desse tópico, ela vai narrando o que acontece ali e às vezes isso embola uma na outra. Tipo, ela começa a falar do campo de concentração, que ela chegou lá e tal, sei lá, em maio de 44, se não me engano. Então, ela começa a contar ali e vai narrando as experiências de vida dela ali. E acho que tem uma hora que ela já tá em dezembro de 44, narrando o que estava acontecendo com ela em julho, se não me engano, de 44. Ou agosto, não sei. Sei que ela já passou um tempo narrando o que aconteceu desde a chegada dela. Aí nisso você pula pro próximo parágrafo, ela já tá falando de volta em abril, junho de 44, sabe? Então ela faz muito isso e a gente acaba ficando meio perdido se você não prestar bastante atenção na leitura, sabe? Que ela faz isso. Ela tá seguindo uma data aqui, depois ela para no mesmo capítulo, um parágrafo depois, ela já volta falando de uma outra data lá atrás, sabe? Então, isso me incomodou um pouco, mas é coisa assim, pouca, sabe? Você continua lendo normal, tranquilamente. A história da Eva é uma história incrível. Essa mulher foi uma mulher extremamente forte e ela é uma sobrevivente. Ela fala isso em todo momento. Ela é uma sobrevivente. Ela tem orgulho de ser sobrevivente, mas por muito tempo ela se perguntou por que ela era uma sobrevivente. E ela usou toda a experiência de vida dela para ajudar outras pessoas. A Eva atualmente está com 91 anos, se não me engano, ela ainda está viva. E ela foi feliz, sabe? Depois de um tempo onde ela permitiu a entrada de outras pessoas na vida dela, ela se permitiu
deixar aquilo para trás, mas não negar que aquilo existiu. A gente vê que ela foi muito feliz na vida dela, com as filhas, com as netas dela. Então, acho que tem uma neta dela que é 1 ano mais nova que eu, que ela fala aqui. Então, é uma mulher incrível, sabe? Por tudo aquilo que ela passou, ela foi extremamente incrível e ela mexeu muito comigo durante essa leitura. Eu pretendo muito fazer um vídeo falando sobre a história dela, porque a história dela é uma história incrível e merece ser contada detalhadamente, como ela fez aqui no livro. Eu quero muito fazer um vídeo sobre a história dela, contando tudo o que ela passou em um vídeo. Então, se esse vídeo for sair, vai estar linkado aqui na descrição. Então, fica de olho no canal. Por isso que eu falo pra vocês ativar o sininho, pra vocês darem uma olhadinha e acompanhar aí pra ver. Então, no mais é isso, meu povo. Se você leu esse livro, me diz aqui nos comentários o que você achou dessa história. Se você gostou desse livro, o que esse livro mexeu com você, como é que foi isso, se você é uma pessoa que gosta de ler sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito de ver e ler coisas sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, é isso, gente. Então é isso, meu povo. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal, ativa o sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Obrigado por assistir o vídeo. Beijão, gente. Tchau.